Então, vamos ver mais algumas questões em torno desse tema, né, dos vícios, nessa visão mais geral que a gente está fazendo. Um aspecto bastante importante, né, é o fato de que os vícios eles correspondem a uma alienação artificial. Então, os problemas emocionais, né, que a gente chama de mentais, eles costumam gerar um processo que a gente chama de alienação, né, um processo que envolve fantasias mais ou menos intensas. Então, quando a pessoa às vezes ela não consegue fazer usar esse tipo de recurso mental, né, uma mentalização, ela lança a mão, né, de algum tipo de droga, né, química, ou emocional, ou de relacionamentos, para gerar esse efeito de alienação. Então, os elementos mais intensos, né, mais intensivos na produção de alienação são, né, as dores, né, os prazeres, os medos, né, pelo tipo de adrenalina que eles promovem, né? Porque um vício, né, ou uma adicção, muitas vezes a pessoa ela já não quer mais ou nem gosta, né, daquela situação, mas os comportamentos se tornam compulsivos, né, os medos, né, eles se tornam, as ideias se tornam invasivas, né, e a pessoa ela não consegue, a mente, vamos dizer, ela não tem recursos, porque esse tipo às vezes, de pessoas, né, que, como eu disse, eles não mentalizam muito, né, os recursos mentais às vezes não são suficientes, ela busca recursos químicos ou emocionais, né, para lidar com essas pressões, né, internas, das angústias, né, ou externa, de dores, de provocações, né, de necessidade, né, de busca disso que a gente está chamando de alienação. Então, para entender um pouco melhor a alienação, a gente precisa ter uma visão mais ou menos geral de como se constitui a realidade, né? Então, a realidade ela pode se constituir, de maneira geral, de três formas. Quer dizer, uma, né, se você vai distraído andando, né, e tropeça numa pedra, né, ou você tropeça num vírus, né, numa pandemia, isso gera uma produção mental, né? Você pode atribuir aquilo um significado, né, de castigo, de dádiva, né? Você pode jogar a pedra fora, né, ou bater com ela na sua cabeça, enfim, né? Então você constitui uma realidade em torno, né, desse real qualquer, né, que lhe afetou, ou que lhe afeta de alguma maneira. Uma outra forma diante de uma necessidade ou diante de um desejo, que no momento, né, pode ser a pandemia, por exemplo, também, a gente lança a mão de recursos, né, de fantasias ou recursos que a gente tem, né, mentais ou já definidos, né, só que eles podem não ser efetivos, né, e a gente tem que prestar atenção, né, e procurar desenvolver o que a gente chama de uma ação específica, né? Quer dizer, então, esse prestar atenção, né, e essa ação específica vão constituir ali uma realidade, né? E uma outra forma é a crença, né, em alguém, né, ou alguma instituição que tenha um discurso, né, que a gente considera como fiador da realidade. Então a gente aceita, vamos dizer, essa realidade a partir de um discurso de alguém ou de alguma instituição, né, porque essas estruturas elas teriam esse afiançamento, vamos dizer, da realidade. Então, como a realidade ela implica, né, não só um real, né, que pode estar no núcleo dela, mas uma elaboração em torno desse real, então ela é muito passível, vamos dizer, de ser mentalizada, né, e muito passível de se constituir como fonte disso que a gente está chamando de uma alienação artificial. Então a gente tem visto a função, né, das que a gente chama as áreas erógenas, né, na construção do corpo erógeno, e é por essas áreas, né, que circulam os nossos investimentos libidinais, né, e a nossa mente que se desloca a partir delas, através delas, dependendo do momento, né, que a gente está de vida, de tal forma que a gente está sempre aberto, né, a transformações e de contato permanente com o ambiente. Então a gente vai ver hoje a área anal, né? A área anal
ela está muito ligada ali à higiene, né? Mas muito fundamentalmente essa relação de contato, né, de carinho, de relação corporal, vamos dizer, entre quem cuida da criança e a criança. Então, muito antes, né, de ter esse significado, né, para a criança de higiene, ela é uma área de envolvimento, uma área de investimento, de atenção. Então, a gente tem esse significado, né, de um mundo interior, né? A primeira noção que a criança tem da sua mente, quer dizer, do seu mundo interior, que ela tem alguma coisa dentro de si, né, do seu corpo como um continente, é a partir das fezes, da urina, né? Alguma coisa que sai dela, né, que faz parte dela. Então a gente tem desde uma criança de 2 anos, né, que se distrai, ela coloca, né, as fezes na boca, né, e ela tem uma relação muito carinhosa com o pai. Se o pai está distraído, ela vai colocar as fezes dela na boca do pai. Ou de um rapaz que a mãe limpava ele até mais de 15 anos, porque ele não tolera ver, né, as suas fezes, lidar com suas fezes, e portanto depois ele não consegue interagir com o mundo, apesar dele ter muita capacidade, pelo seu medo, né, de fazer cagada, pelo medo de errar. Então essa relação, vamos dizer, ali com a higiene, ela vai constituir, né, uma série de situações que podem afetar, né, que vai afetar a maneira como a gente lida com o que a gente pode chamar do nosso mundo interno. Uma outra importância muito grande é que ela faz parte, vamos dizer, da base, né, do enraizamento da economia, quer dizer, nesse processo que a criança tem, né, de troca com a realidade, né, feita através ali das fezes, da urina, né? Então é a primeira base, né, vamos dizer, da economia. Então a relação nossa com a economia, ela é basicamente libidinal, ela é basicamente voltada ali, né, a uma situação de prazer. E é um dos principais vícios, né, que a gente não tem consciência da nossa sociedade, né, que é uma sociedade capitalista, né, uma sociedade de economia. Então, esse tipo, né, de enraizamento, né, faz com que a nossa relação com os gastos, né, e com os ganhos não é uma relação racional, é uma relação muito envolvido, né, com a libido, com o prazer. A gente não compra as coisas porque a gente precisa regularmente, né? A gente compra, né, a gente investe por uma questão de prazer, né, por uma questão libidinal. É uma espécie de ostentação, né, que a economia promove, muito além da necessidade, né, porque ela se alicerça, vamos dizer, numa base emocional, né, numa base de prazer. Então a gente tem que, se a gente pensar, né, quantos miseráveis, né, se tem que produzir para um rico, né, se constituir, o quanto que a gente tem que destruir, né, do corpo pleno da terra para se produzir R$1, né, $1. Então, essa base, vamos dizer, ela é bastante viciosa, né, e ela traz, né, prejuízos bastante importantes, apesar de a gente se concentrar em outros tipos de droga, né? Então, a gente tem, né, nessa área da economia, tanto os gastadores compulsivos, né, quanto os acumuladores compulsivos, né, que, em se tratando de coisas, né, a gente tem isso, né, no DSM, no CID-10, mas um rico, vamos dizer, um milionário, ele também é um acumulador compulsivo. Tem um vício, vamos dizer, ali nessa área, vamos dizer, ali, libidinal, de tal maneira que e é um vício, né, que tem consequências sociais, comunitárias bastante importantes, né? Então essa excitação, vamos dizer, ligada, né, ao acúmulo, ligado à compra, como uma situação ali, né, que a mulher do Sérgio Cabral dizendo sobre o processo deles, né, que eles estavam muito em êxtase. Então essa relação, vamos dizer, com a economia, ela tem esse aspecto, vamos dizer, de êxtase, né, de um aspecto libidinal muito, muito poderoso, né? E tem essa história do rei Midas, né, que pediu para que tudo aquilo que ele pegasse, né, se transformasse em ouro, e ele morreu de fome.
e sede, né? Porque tudo que ele pegava transformava-se em ouro e a gente não come. Os chineses também, eles dizem que os metais, né, eles são excreções da terra. Então a gente lida, né, a gente é fascinado por essa parte excrementícia, vamos dizer, da terra, da humanidade. Então uma outra elemento, né, importante nessa área é essa visão maniqueísta do mundo, né, quer dizer, entre o bem e o mal, né, o bom e o mal, né, porque as fezes, a urina, né, ela tem essa concepção, né, do mal, né? E uma das fantasias, né, da sociedade é que a gente poderia limpar, né, a sociedade, limpar a humanidade, como a gente limpa, né, as fezes, como a gente se desfaz da urina. Seria alguma coisa dessa ordem simples. Entendeu? Então, e esse tipo de maniqueísmo, né, ele é muito importante no sentido da geração de medos, né? Um medo terrorífico que surge envolvendo essa situação, né, da libido anal, porque, né, a gente tem essa primeira noção de mente e das situações que estão dentro da gente. Então, apesar dos leigos, né, acharem que aquilo que é mental é mais simples, é mais fácil de se desfazer, mas não. O que é mental, ele nos acompanha, ele está dentro da gente. É muito mais fácil a gente fugir, né, de um leão, que é uma coisa real, é só você sair de perto, do que você fugir, né, de um medo seu, de um medo interno, do qual você não tem, de uma angústia, né, do qual você não tem como fugir, porque está dentro de você. Então esses elementos, né, persecutórios, idealizados, eles fazem parte desse momento em que a criança está lidando com esse material e que todos nós, ao longo da vida, frequentemente lidamos de uma maneira mais simbolizada, mais metafórica, e é muito importante na nossa cultura, tanto pela questão da economia, né, quanto pela essa questão higiênica, né, que é outro elemento bastante importante nesse controle dos esfíncteres, né, que passa a ser uma forma prazerosa da criança administrar a sua economia interna entre, né, aquilo que ela oferece e aquilo que ela segura, que se vincula, né, a essa relação entre o limpo e o sujo, né, que é outro elemento social muito importante, né, porque tem as pessoas que têm essa noção, né, esse prazer com a limpeza, e tem outras que têm, né, um prazer com a sujeira. Essa sujeira, ela pode ser concreta, como ela pode ser moral, ética, né? Então, entre os empresários, entre os políticos, né, a gente tem muito esse tipo de prazer com a sujeira, né? As pessoas que vivem, vamos dizer, num universo, numa realidade, vamos dizer, moralmente, eticamente suja, né? E isso, para além, vamos dizer, de uma questão legal, né, é uma questão libidinal, né, um prazer em lidar, vamos dizer, com o sujo, em lidar com aquilo que com a transgressão, né, com aquilo que é da ordem dessa relação higiênica, vamos dizer, e que se baseia numa situação libidinal, né, muito antes de ser uma questão legal, higiênica.